Olá, Tudo tudo bom? bem? Eu tô Como aqui, vai? tudo ótimo. Coisa boa. Onde é Coisa... que está isso? Tá, consegui, apareci. Tá, eu tava cheia de placas na minha frente, toda me obstruindo a visão. Agora deu tudo certo. Tô tentando arrumar aqui também, porque eu vim para casa que eu ia atender, eu ia fazer da empresa, pensei, eu vou para casa comer alguma coisa. Eu gosto de ver meus filhos quando dá um tempinho, que a minha última cliente desmarcou. Pensei, então vou aproveitar e ir para casa. Daí eu já, só que daí eu me enjambro, né? Porque tava tudo instalado lá. Aí trouxe o tripé Ah, para sim, casa, sim. quando vai Aí arrumar, já começa tá tudo de desmarcou novo, né? Corre tudo de atrás da novo. iluminação, vê onde é que está o suporte do celular, vê se a rede está funcionando direito. É sempre a mesma coisa, é verdade. Ai, Aqui beleza. também é bem assim. Ó, agora vou ter que dar um jeito nesse suporte aqui que ele não está gostando. Agora talvez tá. Tá. Show! Ah, Ah, estamos minha no ar, linda! Sheila. Como Sinta-se está? Quanto tempo que eu abraçada, não te muito vejo? bem-vinda. Muito obrigada por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo hoje. E a gente passou o dia hoje com o Franz, né? Então, eu espero que a gente possa trocar muitas figurinhas sobre esses trabalhos, essas comparações e tudo isso. Que show! Até vou botar aqui, eu vou botar o jeito mais fácil. Peraí, para poder as pessoas saberem do que a gente está falando. Mas eu gostaria que tu fosse se apresentando já, para as pessoas te Tá. conhecerem. Uhum. Então, eu sou bacharel em Direito, né? E tenho um MBA em Gestão Pública. E depois disso eu comecei a fazer um round por aí, com cursos, com Virginia Satir, com constelações familiares, né? E tudo isso foi me dando essa pitada de curiosidade para mim ir um pouco mais fundo. Eu comecei a ter algumas respostas sobre as coisas que eu achava importante. E, de repente, me deparei com esse livro do Franz, né? Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos, e eu resolvi entrar um pouquinho, abrir a porta para descobrir o que estava acontecendo ali naquele conteúdo, né? E fui entrando, quando eu vi, eu estava lá no meio da sala. Maravilha. Então, é mais ou menos isso. Aí, de lá para cá, fiz a formação com ele lá em Munique, fiz toda a minha formação. A primeira parte da formação muito aleatória, fiz na Espanha, fiz algumas aulas em Portugal, outras aulas no Brasil. E ele me considerou apta, então, para mim fazer o curso, toda a minha formação lá em Munique, junto com os alunos internacionais, que são chamados porque é um curso que ele faz em inglês, né? Ele costuma dar essa formação em alemão, e aí me abriram essa oportunidade de eu entrar nessa turma em inglês. Então, terminei agora agora, né? 2020, janeiro, foi o meu final, a finaleira lá. Que legal. E o que, que tu traz de novidade para a gente, então? Já aproveita, emenda. Eu noto que o trabalho dele, sabe, Sheila, daquela época que a gente se encontrou para cá, tá ficando muito sutil, assim, tá ficando muito depurado. A técnica dele tá ficando mais suave, eu acho. Eu até não sei com outras palavras, assim, mas é muito suave, é muito sutil, é muito no ouvir, é quase como a afinação de um instrumento, o trabalho dele, sabe? Cada vez mais. Hoje até eu perguntei para ele por que ele não estava fazendo uma intervenção, estava fazendo outra. E aí, lá pelas tantas, ele me disse. Eu fiquei na dúvida se eu ia fazer ou não, e no fim entendi que não havia necessidade. Ou seja, a gente já entraria com toda a força naquela intervenção, né? E ele já foi apresentando, percebendo sintomas e percepções e já foi evitando aquela intervenção mais de força, né? Mais de força, assim.
para o trabalho. Eu achei muito interessante. Tu sabe que uma das coisas que mais me chamou a atenção, justamente no curso que eu fiz com ele, foi exatamente essa paciência dele, de olhar para o movimento se formando e sempre buscando trazer uma leitura perfeita, né? Aquela coisa da observação e da precisão. Então, tudo acontece. Eu acho legal, a gente está falando já, mas acho legal explicar um pouco para as pessoas, Lia, assim, o que é, sabe? Porque tem muita gente leiga que não conhece o trabalho de Franz Rupert, não conhece, não sabe qual é a diferença de Franz Rupert para as constelações familiares de Bert Hellinger. Vou começar do início. E aí, por que a gente se apaixona também pelo Franz Rupert? Eu acho que é legal trazer essa visão, assim, bem do básico, para que as pessoas se situem, tá? Certo. Então, a gente olhando, né, dois produtos. A constelação familiar e o trabalho do Franz Rupert, que faz um tempinho já ele não chama de constelação, né? O que tem em comum que faz com que a gente, digamos assim, entre ali de uma forma mais tranquila depois de fazer cursos e formações de constelação familiar? A ressonância. Né? Ele utiliza essa metodologia para fazer o trabalho dele também. Então, essa é a parte que fica sobreposta praticamente, né? O que tem de diferente? Bom, no trabalho do Bert Hellinger, a gente vai andar na pavimentação dos 3 princípios básicos, né? Pertencimento, hierarquia e ordem. Hierarquia e ordem é sempre a mesma coisa e eu sempre digo como se fossem 2 coisas diferentes. Pertencimento, ordem e agora me ajuda que agora me equilíbrio. E equilíbrio, né? Então a gente está andando nessa via como se a gente estivesse numa estrada. A gente precisa que essa estrada contenha esses 3 ingredientes, porque é a partir dessa leitura dessa estrada que nós iremos fazer a harmonia da nossa figura com todos aqueles elementos que fazem parte do contexto, porque a constelação familiar é uma harmonização do sistema, seja o sistema do trabalho, da família, né? Da educação, enfim, todas as nossas convivências sociais. Quando a gente vai para o Rupert, embora a gente esteja falando sobre ressonância, a gente vai andar numa outra estrada, que vai levar num outro lugar, que é os traumas que me impedem de ser quem eu sou. Então, nós vamos olhar especificamente para isso. Nós vamos olhar para o que eu deixei de ser como eu sou para ser a minha mãe, para ser o meu pai, para ser os meus irmãos, porque eu achei que assim eu seria mais amada, né? Então nós não teremos essa necessidade de harmonizar este contexto, mas de fazer com que eu me dê conta de como eu saí do meu eixo, como eu desvirtuei a minha estrada para conseguir atender essa minha necessidade de amor, de pertencimento, de uma certa forma, né? De me sentir com esse apego seguro, que é uma atenção plena da mãe, da família, e assim sucessivamente. Acho que é mais ou menos isso, Sheila. Muito bem. Tu consegue ver uma possibilidade de juntar as 2 coisas? Completamente não. É? Completamente impossível. Mas existem pessoas que reúnem, fazem sequenciais, fazem alternadas. Tem pessoas que conseguem enxergar essa possibilidade. Eu não consigo enxergar porque existem alguns princípios que são completamente antagônicos. Me dá um exemplo. Mostra pra gente quais são os princípios antagônicos. Eu não consigo harmonizar com a minha mãe quando eu percebo que a minha necessidade é diferente daquilo que ela pode me entregar. Então, eu não posso dizer assim, minha mãe era muito jovem e por isso ela não me amou. Ok, isso é uma explicação, uma justificativa, mas isso não pode abafar essa minha percepção de que eu senti necessidade do amor dela. Sim. Então, a gente...
sempre se volta para essa necessidade que não foi atendida lá no começo. Tu sabe que eu desenvolvi uma metodologia própria por conta disso, né? Tipo, eu já tinha uma visão eu sou consteladora familiar há mais de 10 anos. E eu já tinha uma visão que me intrigava na constelação familiar, que sempre me questionei onde é que estava o eu nessa história. E eu sempre dizia que... E eu sempre fui um pouquinho rebelde em relação a isso. E eu tenho vários alunos de vários lugares do Brasil todo que viram a maneira de eu trabalhar. Que eu colocava a necessidade, eu dizia que não podemos romantizar as famílias ou romantizar os fenômenos. E eu sempre falo isso, vamos parar de romantizar as coisas. A harmonia pode ser feita quando eu vejo a realidade. E então, eu já estava fazendo um trabalho que era justamente enxergar minha dor no todo. Quando me deparei com o Franz Rupert. Então, assim, por exemplo, numa constelação familiar clássica, você não vai poder acessar a dor, ou ter uma certa catarse em algumas coisas, que não é nem bem a catarse psíquica que é da psicologia, mas é uma catarse de enfrentamento. É bem diferente, né? Exato, Que é o exatamente. que o Franz Huber também propõe. E eu lembro que eu fazia isso meio porque realmente eu como sou psicóloga, quer dizer, estava psicóloga, nem posso me denominar assim, né? A gente está coisas, né? Nada me define. O que me define sou eu. Sheila Nesse momento, aqui e agora. Então, aí, sabe, Lia? E aí eu lembro umas pessoas falavam, nossa, mas a Sheila faz uma constelação diferente. É porque às vezes o que acontecia? Quando eu via que a pessoa estava na dor e ela olhava para a mãe dela e a mãe dela foi uma abusiva, a mãe dela de repente foi terrível com ela, não tinha como ela se ajoelhar e dizer eu aceito a minha mãe como ela é. E aí muitos consteladores clássicos paravam ali a constelação, enquanto tu não aceitar a tua mãe, sua vida vai ficar paralisada, a coisa toda. E eu sempre fui meio disruptiva, então eu pegava e fazia assim, então tá, vamos enfrentar a tua mãe, tô junto contigo. E eu dizia, enfrenta a tua mãe agora, fala tudo que tens vontade, berra. Aí o grupo todo às vezes vinha e berrava e sentia aquela dor. Chega, aquela coisa, né? Eu não aguento mais, e aquela, né? De assumir isso. Ou seja, olhei, esvaziei a dor. Aí, quando eu esvazio a dor, eu olho para a realidade. E aí, quando eu olho para a realidade, eu vejo assim, putz, a realidade foi assim. Não tem como fazer diferente. Agora eu posso olhar por aquilo que o Bert Hellinger propõe, que é o outro amor. Porque do jeito que as pessoas fazem as constelações clássicas, elas não enxergam esse outro amor, que é o que vem antes da própria criação, né? Do ato de exercer a maternidade e a paternidade. Mas é o sim, é só o sim que o Bert Hellinger fala, né? Você está vivo. Não tem como achar esse sim, Lia, na dor. É impossível. Você está no meio do furacão querendo sair, não tem como. Então, primeiro você tem que ter consciência que está no furacão, sair do furacão, para depois ver o estrago e ver como que eu posso seguir a vida a partir disso, inclusive concordando com a realidade. E aí eu vejo que é possível aliar as duas formas, que é o que eu tenho feito há alguns anos. Desde o momento que eu saí lá de Brasília, né? Que é que nós nos encontramos. Nossa, que tu fez um trabalho incrível lá. Sim. Olha, eu nunca vou esquecer isso. Depois eu quero compartilhar essa história. E quando eu saí de lá, eu saí tão empoderada. Tipo assim, cara, o que eu tô fazendo é isso mesmo. É unir as coisas. E eu percebi que era possível unir, sabe? Porque por mais que ele mostrasse que era antagônico, na minha alma não era. Na minha alma era complementar. Então eu encontrei um ponto de conexão entre eles. E é através deste ponto de conexão que eu venho trabalhando ao longo desses anos, sabe? Que é buscando a conexão lugar da dor, lugar do sistema, mas eu não tenho responsabilidade sobre o sistema. Sim, que é a diferente. minha harmonização é comigo, com o que foi, na minha vida e daqui para frente. Ou seja, agora eu vou para minha vida e literalmente FODAS. O que aconteceu lá atrás, eu vou seguir. Só que ao mesmo tempo que eu faço isso, eu olho para trás e vejo, uau, foi como foi. Dá para ver amor nisso tudo. E aí a gente começa a ver uma parte mais também até espiritual que o Bert Hellinger não traz, nem o Franz Rupert. E daí eu trago, através do Deus, essa questão mais espiritual do sim da mãe, do pai, da conexão com o divino e tal. Só para te contar por onde que eu transitei eu tenho transitado nos últimos tempos, assim, sabe? Que é o que eu sinto, assim, arder no meu coração, sabe? Então, tu tá fazendo um trabalho, digamos assim, cada vez mais autoral, né? Um trabalho muito próprio, de acordo com aquilo que tu percebe que reage dentro de ti com positividade, né? Exatamente. Não, eu acho que
Esses comentários que a gente ouviu sobre a constelação familiar no judiciário, sabe? Eu acho que existe um determinado... Eu acho fantástico a constelação familiar no judiciário. Eu acho que combina muito bem. Mas eu acho que existe um determinado ponto, que é esse que tu falou, que tu chamou de dor, né? Que a gente poderia chamar do trauma, por exemplo, em que não dá para ultrapassar. Porque daí nós vamos estar distorcendo alguma coisa para nos enquadrar nessa realidade que não cabe mais. Eu acho que é esse o olhar que precisa ser treinado. Tem que ser burilado esse pedaço dos óculos que está meio embaçado, eu acho. Sim. Não dá para pintar a parede sem descascar primeiro, às vezes, tirar a tinta grossa que tá ali, entendeu? E se tá saindo o troço, tem que olhar, aquilo é um trauma, tem que ser tratado como trauma com quem sabe trabalhar com trauma, né? Se tu vai trabalhar com esses princípios da constelação familiar, penso eu que não vai dar muito certo. Tu tem que trabalhar em cima dessa vivência com o trauma, né? O que eu vejo também, ele é assim, ó, o que dá voz à forma de trabalhar é a demanda, não é o método. Entendeu? Tipo assim, ó, o cliente... Tá, mas aí tu tem que saber até onde tu pode ir, né? Porque tu me falou um negócio que para mim tirou os teus limites. Tu é psicóloga. Tu já tem uma estrutura, uma base toda acadêmica, toda que te trouxe com formações, que tu rompeu, etc. Mas tu tem essa formação. Eu sou da área do direito. Então, eu observo muito bem aonde eu posso ir e aonde eu não posso ir. Perfeito. Por exemplo, quando termino o trabalho, né? Muitas vezes as pessoas me telefonam e me perguntam: eu tô com vontade de fazer aquilo que eu não tinha vontade de fazer antes. Tu pode? É quase como dizer para a criança assim: vai, pode caminhar, tu pode cair um pouquinho, mas tu consegue, né? Ok. Mas mais do que isso, eu já acho que eu tô fazendo alguma coisa que não é do meu métier. Então, eu já sugiro um profissional que faça uma terapia, um psicólogo, né? Alguém que faça a terapia para a pessoa elaborar aqueles conteúdos. Eu acho que a gente tendo isso muito claro, fica tudo muito tranquilo, né, Sheila? Perfeito. Perfeito. Fica tudo em ordem. Por isso que é aquilo que eu estava falando antes. A demanda vai pedir pelo método. A gente não pode imputar qual o método certo em qualquer lugar, né? Nem o método Franz Rupert vai poder caber em todos os lugares, como nem a constelação familiar, ou seja, cada um tem um jeito. E o que é protagonista? É o que realmente o cliente traz, ou o contexto que está sendo visto traz. Se não tenho como ver além daquilo, é o suficiente, né? Tipo, vamos olhar aquilo que precisa. Mas vamos falar um pouco de trauma, Lia. O que é trauma? Tu quer um conceito de trauma? Quero. E aqui tem uma pergunta maravilhosa que tu já emenda, ó. O que é trauma e como... Dá um exemplo do método Franz Rupert. Tá. Então, vamos lá. O que é trauma? O trauma é um evento com o qual a nossa psique não consegue lidar. Por que ela não consegue lidar? Porque ela entra num nível de estresse e ela não dá conta. Por exemplo, a gente vai fazer vestibular. Tão legal, né? A gente fazia vestibular. Fazíamos, né? Agora a gente não faz mais. Mas a gente vai fazer uma prova para entrar num estudo, num intercâmbio. A gente fica estressado, a gente começa a estudar noite e dia, a gente não come mais direito, aquela confusão. Isso é estresse. A gente pode chegar no dia, o cachorro passa correndo na frente da gente, a gente tropeça no chinelo e raspa a perna. Bom, a gente está em alto estresse. Mas a gente chega no determinado lugar, faz a prova que a gente se preparou e tá tudo bem. Se a gente passa ou não passa, a gente consegue superar esse estresse que foi apresentado para nós. Mas se nós enfrentamos alguma coisa, nós entramos num nível de alto estresse e nós não conseguimos ultrapassar, daí nós entramos nessa situação do trauma, onde a minha psique se rompe porque eu não consigo
completar a programação interna de resolver aquele problema que está dentro de mim. Então, o trauma não é tanto o que acontece no mundo, mas como eu reajo àquele acontecimento. Perfeito. E agora dá um exemplo de como o Franz Rupert, de um trauma e como o Franz Rupert resolve isso. Bom, o trauma, por exemplo, o trauma precoce, né? Que são os traumas oriundos da fase da concepção até digamos assim, os primeiros meses, né? Comporta ainda o trauma do nascimento. A gente vai chegar nesse trauma por meio de uma demanda, como tu mesma falou, né? O cliente vai trazer essa demanda e a gente vai, através de uma frase de intenção, que hoje em dia ele pinça 3 palavras, ele sugere para que a gente pince 3 palavras. Então, eu faço a minha frase de intenção, eu gosto de exemplificar com uma coisa bem abobada. Eu quero parar de roer minhas unhas, né? Por exemplo. E aí, tá, então tu escolhe as 3 palavras. Eu parar unhas. Ok, escolha aquelas 3 palavras e isso é como se fosse um fio condutor, vai me levar exatamente para o trauma que me faz ter aquele comportamento. Então, eu vou chegar lá, por exemplo, num trauma precoce e eu vou perceber que minha mãe podia estar envolvida com uma série de situações, mas que o que origina o meu trauma é o fato de que eu não recebi atenção e, na verdade, minha mãe até pensou que talvez sem aquele bebê a vida dela seria melhor. Então, fica imaginando se ela tomasse o chá que a vizinha indicou, né? Ou que fizesse faxina no teto da casa, enfim, alguma coisa que fosse indutora da perda desse bebê. Então, esse bebê não é um bebê que foi desejado. E aí já ocorrem uma série de consequências a partir disso, mesmo sendo uma vida tão novinha, né? Ela já tem uma psique no sentido de que ela procura se defender, ela procura se esconder, se mimetizar dentro do útero, para que ela consiga ultrapassar esse período mais nevrálgico até os 3 meses, se mantendo na gestação. Mas isso vai trazer para ela marcas, né, para sempre. Sempre ela vai ter essa possibilidade de chegar nos lugares, não se sentir bem-vinda, chegar nos lugares, se sentir intimidada, né? Chegar numa família, ou achar que a sogra não gosta, ou que as cunhadas fazem bullying com ela. Sempre ela vai vivenciar situações em que ela não se considera bem-vinda. Na verdade, são retraumatizações desse pequeno trauma original lá atrás. Acho que era assim, que era para responder. E aí o Franz Rupert, ele traz a consciência de que tem 2 eus ali dentro. Tem o eu, que é a dor, né, do eu, que está identificada com o trauma, e tem aquele eu saudável, que é o recurso que... Sim, aí nós vamos ver que essa psique, embora seja uma psique extremamente jovem, ela é, como tu mesma estava falando, no início da vida nós temos, mesmo que seja conceitualmente, uma psique inteira, porque nós viemos dessa satisfação, dessa plenitude da vida, né? E aí, nesse momento, há uma ruptura nessa psique. Essa ruptura serve para que a gente não sucumba a esse confrontamento que a gente está enfrentando. Então, nessa ruptura, nós teremos o eu saudável, o eu traumatizado e o eu sobrevivente. O eu sobrevivente é aquele que vai começar a fazer várias coisas para tentar se esconder dentro do útero da mãe, para que passe o período, ela nem perceba que a gente está lá e a gente consiga sobreviver. O eu saudável pode estar ali bem quietinho, esperando que as coisas aconteçam também, mas está disponível para que seja acionado para nos ajudar a conviver com tudo isso. E o eu traumatizado realmente é aquele eu que sofre toda aquela ação, que, como tu está chamando, é o eu da dor, é o próprio eu da dor.
E vamos pegar esses três eu que você tá falando, né? Falei dois, porque eu juntei aqueles outros dois ali, que é o trauma e o sobrevivente. Mas vamos pensar nos três. Olha que lindo isso, gente, pra gente pensar quem tá ouvindo aqui. Veja se na sua vida você não tem o tempo todo esses três eus atuando, tá? Em tudo que você faz. Tem uma parte nossa que tá totalmente relacionada a uma dor que muitas vezes a gente desconhece, a gente muitas vezes não sabe lidar. Uma dor que às vezes é reativa, é uma dor que faz a gente se esconder, ou a gente faz a gente se defender, agir. Então, muitas vezes atreladas a emoções primárias, a gente não sabe muitas vezes de onde vem. É aquela dor que muitas vezes escurece os olhos, né? E aí, é onde geralmente, quando a gente vê o sintoma de algo, a gente busca ajuda. Ah, vou buscar uma terapia, vou buscar uma constelação, vou buscar não sei o quê. A gente busca por quê? Porque tem muita dor. Esse é o nosso eu traumatizado, que a gente vai ter que ter lugar. Porque a gente não quer olhar para ele, a gente quer excluir ele, né? E a gente tem que aprender a olhar para ele para poder saber qual é o lugar dele. Senão o eu saudável, potente, vital, ele não tem lugar. Agora, o que mais me chama a atenção não é o eu traumatizado. O que mais me chama a atenção sempre é o eu sobrevivente. Que são as estratégias de sobrevivência enganosas que nós usamos muitas vezes, que são importantes, mas que nós nos acostumamos, né, Lia, a viver uma vida inteira com estratégias de sobrevivência para nos manter na vida. E isso gera em nós muita automatização de viver. Tipo, vou viver desse jeito. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e não olha. Então, eu brinco assim que tá mais adiante aquele que tem coragem de olhar para o trauma. Porque aquele que fica somente no modo sobrevivência, nem olha, geralmente está bitolado nas suas questões, nem quer olhar. E a gente faz isso direto. Dá exemplos, Lia, de que seriam nossas estratégias de sobrevivência, que o Rupert fala tanto. O eu em estratégia de sobrevivência? Sim. Bom, primeiro lugar, assim, o diagnóstico, né? Quando a gente atinge determinadas situações que a gente não consegue ultrapassar. Fatalmente, assim, falta de dinheiro, maus relacionamentos, falta de expansão na sua vida de qualquer forma, não consegue estudar, ir adiante, tudo isso demonstra esse enredamento ali dessas três pecinhas, né? O eu sobrevivente, ele é um eu muito malandro, porque ele sempre é o eu politicamente correto. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa, né? Trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não pode ter os filhos perto, porque ela precisa trabalhar, ela precisa prover, essa empresa precisa dar certo. É óbvio que ela está no eu sobrevivente. Ela não está se permitindo conviver adequadamente com a sua família, com seus filhos, assumir sua responsabilidade como mãe ou como pai, né? Ou o eu sobrevivente é aquele alcoolista que usa todos esses artifícios compulsórios, né, para não sentir essas dores, ou aquelas pessoas que querem ser lindas, maravilhosas e fazem plástica desde o cabelo até a unha, né, para ficarem dentro de um padrão, porque elas não querem se sentir rejeitadas, etc. Enfim, são infinitas as possibilidades deste eu sobrevivente mascarar. Mas o que é interessante que a gente começa a observar ao longo do tempo, porque daí tu começa a fazer um trabalho, 2, 3, e tu começa a observar assim uma massa de comportamento. É ele ser sempre politicamente correto. Nunca é um eu assim que as pessoas não gostam, sabe? Sempre parece que é a melhor versão da pessoa. Ele é muito, muito ladino nessa forma de se apresentar. Deixa eu puxar aqui a farinha pro meu saco, né? Sim, sim, vamos lá. Eu falo muito aqui, Lia, eu tô numa fase falando muito com mulheres. Eu acabei de lançar 2 conteúdos digitais, 2 produtos, justamente por causa da demanda que vem das mulheres. E uma coisa que eu venho observando muito são as mulheres no modo sobrevivência, que para conseguirem ser aceitas e desenvolver um poder dentro da sociedade, na relação com o empreendimento, dinheiro, visibilidade, acionaram dentro de si um masculino muito forte. E aí são aquelas mulheres que querem dar conta de tudo, que não conseguem acessar a sua vulnerabilidade,
que não conseguem se permitir ser ajudadas, ou seja, como se a força dela fosse o modo defesa e ataque, né? Que é aquela coisa do estar sempre pronta para fazer a coisa acontecer, sempre pronta para reagir, muitas vezes não relaxa e fica distante do seu próprio feminino, sabe? Aquela coisa da doçura, da sua verdade, do da responsabilidade na harmonização mesmo das relações, na gentileza, na simplicidade de ser mulher. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho da tua visão em relação a isso. Como que você vê hoje, ou até dentro daquilo que você vem atendendo e vendo, esse feminino ferido, sabe? Que tá cheio de trauma, tá cheio de dores que vem na relação com mãe, na relação... Muitas mulheres negando a maternidade, que não querem engravidar, não querem ter mais de um filho. Se pudesse falar um pouco sobre isso. É muito interessante essa tua provocação, porque realmente a gente pode observar que muitas mulheres, elas ficam identificadas com as próprias mães nessas dores, né? E aí é muito interessante porque elas conseguem encontrar companheiros, maridos, namorados, etc., que fazem aquele mesmo papel digamos assim, dá o palco para que elas fiquem cada vez mais nessa mesma estratégia de sobrevivência, né? E isso vai se repetindo. Ou, às vezes, essa mulher tem no pai, porque a mãe era um elemento muito ausente, muito apagado, aquela pessoa sem brilho, que ninguém quer ser sem brilho, né? Ninguém quer ser sem graça, ninguém quer ser sem luz. Então, a mãe tinha essa pouca visibilidade e aí se grudou no pai para tentar sair por essa via, né? E trazer para si esses ingredientes. Claro que todo o exagero sempre leva a gente a pensar que existe uma estratégia de sobrevivência ali na tentativa de ou ser amada, ou se tornar uma pessoa menos opaca, ou ser uma pessoa, digamos assim, com objetivos muito claros, mas que ela também nega o seu corpo, que aí a gente encontra essa cisão mente-corpo, né? E a gente sempre vai ver isso com muito exagero. A própria sexualidade, né? Muitas mulheres elas não sabem o que é ter uma sexualidade, porque romperam com esse feminino também. E também tem uma coisa, sabe, Sheila, que me chama muito a atenção, é que a gente nunca olha, e aí eu vou fazer o papel do advogado do diabo, a gente nunca olha para o tal do contexto que nós vivemos. Porque tudo bem que a gente possa ter uma licença maternidade, mas e quando a gente chegar, não vai ter uma outra pessoa sentada na nossa cadeira, assumindo o nosso posto quando a gente voltar para o nosso trabalho? Eu acho que isso também não é muito favorável que a mulher assuma a sua posição, sabe? Porque a criança precisaria, para ter um desenvolvimento saudável, de uns 2 anos. E nós não somos, nesse momento, um país capaz de fornecer 2 anos de licença para que haja isso. Embora, por exemplo, a França tenha encontrado soluções bem criativas. Os pais se reúnem e eles, depois de 6 meses ou 8 meses, não lembro bem, e eles se reúnem e eles cuidam de todas as crianças juntos. Então, fica um casal em casa por um período, no outro período é outro casal, e assim sucessivamente, né? Eles se sentem seguros, porque não é uma entrega para uma escola, se bem que a gente tem escolas muito seguras hoje, né? E, ao mesmo tempo, fornece essa possibilidade de retornar de uma forma lenta e gradual, sei lá, mas a gente começamos os nossos traumas por ali, né? Nessa necessidade da gente fazer essa vida dupla, da gente ser a mãe e também ser a profissional, não poder abrir mão disso, porque, na verdade, o contexto não permite isso às pessoas, né? Entendi. É verdade, mas eu, sinceramente, assim, às vezes eu vejo que a gente tem que ter uma força enorme para, diante de qualquer contexto, ainda viver a própria vida, né? Porque que já
Já, digamos assim, a gente está identificado às vezes a dor da mãe, a dor do pai, a dor do irmão mais velho, que seja. Se aí nesse universo a gente muitas vezes está emaranhado, pensa no contexto. Então, Sim, sim, a gente sai precisa do. ver a vida, A azar. gente, a gente tem um núcleo familiar que é todo envolvente, né? A gente cria uma outra família que também deve ter os seus rolinhos ali. E depois ainda tem o contexto do país, do estado, da cidade, enfim, que não favorece muito, né, a mulher hoje em dia. O próprio Franz Rupert falou, eu lembro algumas coisas, não sei se tu lembra ou se tu tem mais contato com ele para falar um pouco pra gente, dessa visão que ele tem de mundo, dos traumas sociais, dos traumas que ele fala, né, que são os traumas coletivos. Ele falou ultimamente alguma coisa nesse sentido, não? É a questão da dinâmica vítima-perpetrador, né? Eu Sim. estava mesmo comentando isso em aula ontem, porque nós estudamos e acabamos sempre caindo nos exemplos da Segunda Guerra Mundial, porque é o exemplo mais comum para eles, eu imagino, né? E isso traz para nós sempre aquela sensação de estarmos olhando alguém lá de longe. Mas quando a gente olha a história do Brasil, o que a gente pode observar, né, Sheila? Uma colonização que exige que a gente desconsidere a nossa cultura, porque o indígena primitivo ou não, ele tinha uma cultura de como cozinhar, de como casar, de como se relacionar, né? Depois disso, então, num outro movimento muito intenso, e nós temos um percentual gigante de pessoas que têm esses genes na sua constituição, de afrodescendentes que também precisam deixar para trás a sua cultura. Então, ontem nós estávamos discutindo um pouco qual seria o nosso trauma, digamos assim, como povo brasileiro, né? Como civilização brasileira. O que seria isso? E a gente chegou à conclusão, assim, de uma forma muito amadora, muito improvisada na minha aula, que seria um trauma de identidade. Então, nós teríamos essa dificuldade de nos posicionarmos, a dificuldade de saber o que eu quero, o que eu não quero, né? A dificuldade de dizer que eu sou feia, eu tenho nariz torto, mas não interessa, é assim que eu sou, e eu quero ser assim, não vou correndo lá no plástico consertar meu nariz, né? E assim sucessivamente. Então, talvez seja essa uma característica, né? Nessa situação, por exemplo, da vítima perpetrador, claro, a gente não precisa ir para a Segunda Guerra Mundial, a gente pode olhar em várias situações onde existe uma comunidade muito ativada nesse movimento, como a gente viu na Cidade de Deus, em outros filmes que representam o tráfico no Brasil, em que a criança já se insere nesse mundo. E quando ela normaliza essas ações dos adultos, né, que criança com arma já é uma criança preparada para ser beligerante desde criança e que ela vai enfrentar os riscos como um homem, sendo um pitoco de 6 anos, né? Quando tudo isso começa a ser uma normalidade, nós estamos num trauma que ele vai se perpetuar. Porque não existe como tu não conviver com isso, né? As pessoas que moram nesses lugares onde existe essa lei do mais forte, dessas vigilâncias, dessas comunidades em que todos dependem ou se relacionam com esses movimentos, né? É muito complexo daí. Aí eu acho que a gente precisa olhar muito assim de uma forma muito transparente para ver que essas pessoas também estão ali por causa desse contexto. O que a gente pode fazer por elas? A gente pode se trabalhar, se cuidar, se corrigir, se acertar e encontrar o nosso trauma dentro de nós para que a gente possa ter óculos de lucidez para olhar para essas pessoas e, no meu caso, no teu caso, como terapeutas, poder alcançar alguma ideia mais libertadora, né? A gente não tem uma forma coletiva. A traumatização coletiva é possível, mas a cura coletiva
não tem muito sentido, me parece. Mas sabe uma coisa que tu foi falando, me tocou profundamente, assim. Eu fui me dando conta que eu acho que talvez uma coisa importante que a gente tem que começar a fazer é não valorizar as estratégias de sobrevivência desse contexto. Bom, Porque, aí é o fundamental. porque Perfeito. quando qual que é o nosso grande problema, muitas vezes, socialmente falando? A gente se acostuma com os meios de sobrevivência, a gente se acostuma que é assim mesmo, né? Ah, é assim mesmo. Ah, não. Fulano vai ser Amortece, assim, ó, né? filho da favela lá, filho de Isso. marginal, vai ser marginal, é assim mesmo. E aí, olha que perigo, né? Quando a gente começa a acreditar na condenação por não fazer nada. Ou seja, nos acomodamos junto com a estratégia de sobrevivência que se tem. Sim. Já fazemos isso com a nossa vida, muitas vezes. E olhamos para o todo e vemos isso no todo e acabamos concordando com como é. E aí Uhum. vem uma baita pandemia e faz assim pra gente, pá, pá, né? Bah. Vamos olhar para esse negócio no nível vertical e horizontal. Vamos olhar para essa discussão de quem eu sou e se eu vou só sobreviver mesmo ou se eu vou fazer alguma coisa para, né, crescer e encontrar minha identidade no meio desse mundo. E como vão fazer isso socialmente? E aí, super legal o que tu falou. O mínimo, aí eu penso que é o mínimo, é realmente se curar. Se a gente se responsabiliza pela própria identidade, pela própria É. cura, a gente já serve de exemplo e de inspiração para que outras pessoas também se curem. Então, eu Uhum. costumo dizer muito para os meus alunos, eu digo assim, tu acha que a tua felicidade é um direito teu? Sinto muito te dizer, a tua felicidade é uma obrigação. É o mínimo. É preto no branco contigo, Sheila. Mas é o mínimo. Se você tem lucidez, inteligência, condições financeiras de fazer um curso, de se curar, pô, vai ser feliz. É o mínimo. Porque quando a gente é feliz, a gente ajuda as outras pessoas a serem mais felizes ao nosso redor. Sabe? A gente sempre mobiliza a comunidade pelo exemplo, né? Então, quando a gente dá um passo certo, a gente tem uma sensação que tem vários passos acontecendo ao redor, que está tudo indo no mesmo lugar, né? E tudo fica muito bem. Sim. Não, e quando eu aprendi isso, sabe? De que é comigo o negócio, né? Ou seja, a minha vida é comigo, ninguém tem como resolver isso por mim. E que a minha felicidade, além de um direito, é uma obrigação minha, porque assim eu elevo várias pessoas. Muitas pessoas são inspiradas na gente, né? Muito. Então, ser feliz quando as pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Esse final de semana ali, eu tava num casamento do filho do meu namorado. Aí foi bem legal. Aí o que aconteceu? Eu até botei nos stories e aí eu peguei o buquê da noiva. Mas eu não peguei o Nossa! buquê da noiva, foi mais do que isso. Foi entregue para mim o buquê da noiva. Olha só! Foi Sabe aquele esquema? direcionado. Sabe aquele esquema da menina ficar com caba cega, assim? Ela foi vendada, a noiva. Aí as mulheres ficaram ao redor dela, rodando, assim, a música dançando, dançando ao redor da música, e de repente parou a música. E aí eu tava nas costas dela, ela só se virou e entregou o buquê pra mim. Nossa! Daí foi aquela, uau, meu coração. Aí o meu namorado veio, toda feliz, os meus filhos vieram mamãe. Aí eu tava toda feliz, né? E aí eu botei nos meus stories, olha quem pegou o buquê da noiva. E aí vieram várias mulheres falar comigo no direct. Tu acredita? Olha só o que elas vieram falar. Obrigado por nos inspirar. Porque elas sabem que eu passei. Tu viu, né, minha constelação lá no Franz Rupert? Tu lembra do meu Vi, tema? Tu lembra da minha lembro bem. constelação? Era um Lembra trauma bem, né? Foi bem gigante. impactante. Foi muito Foi, impactante. Então, foi. né? Então, eu tive uma história muito pesada em relação a relacionamentos afetivos, né? Uma história bem Uhum. pesada. Eu tinha tudo para não acreditar mais no amor, né? Tinha tudo para simplesmente dizer, não é para mim. E foi o oposto disso. Eu acredito demais no amor, eu me curei profundamente, encontrei um grande amor, vivo isso. E realmente, assim, aí quando as mulheres falam assim, você é uma inspiração, por quê? Porque elas sabem da minha história. Assim, ó, se você consegue encontrar um grande amor que quer ficar com você e essa coisa toda, me dá mais inspiração, me dá vontade de me curar. E eu penso, poxa vida, se a pessoa tem vontade de se curar,
já é o suficiente para mim. Nossa, é uma enorme responsabilidade tua, né? E uma delícia para quem está perto, porque tem essa esperança, né? Existe um lugar onde eu possa chegar com essa minha vontade, existe essa possibilidade. Exatamente. Aí a gente sai da ideia do discurso só, né? Porque tá Sim. cheio de gente, né, Lia? Fala sério. Tá cheio de Pessoas gente. discursivas vão falando. Adorei. A Grazi coloca assim: eu quero me curar. Todo mundo que quer se curar, coloca aí. Eu quero me curar, eu quero me curar. Isso, Declara isso. Declara isso. isso. Tem aqui, ó, duas terapeutas para ajudar vocês. Isso, declarar isso é muito importante e preciso de ajuda. Hoje o professor usou muito essa frase. Eu preciso de ajuda. De ajuda porque eu sou bulímico, de ajuda porque eu tenho essa autodestruição de me machucar, porque eu tenho vícios, porque eu quero ter uma vida melhor e não consigo. Então é isso, né? A gente precisa um dos outros. O que tem uma visão um pouquinho maior precisa ajudar aqueles que estão ali do lado e não conseguem andar, né? Sheila, mas tu é uma revelação, né? Por isso que é tão amada desse jeito. Nossa! Eu não tinha te acompanhado muito de perto depois daquele nosso encontro. E aquilo foi uma coisa para mim muito marcante, porque realmente é uma história de um relacionamento muito forte, né? E até eu me lembro assim que parecia num determinado momento que o Franz ia terminar o trabalho e tu disse, não, não terminou. Agora que nós vamos ver. E aí foi mais um tanto. Muito legal, né? Deixa eu contar para vocês aqui um pouquinho. Foi muito massa. E tu sabe que eu lembro que assim, ó, quem me conhece sabe que ele é assim, ó, pode conhecer um pouco mais como funciona. Tudo na vida eu declaro para Deus, tudo. Eu digo assim, Deus, onde eu vou para me curar? Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. E eu lembro, tu é que nem eu, tu deve receber um monte de propaganda de curso da vida, né? Seja no Instagram, seja no WhatsApp, 3.000 coisas, meu Deus, todo dia. Só que quando apareceu o Franz Rupert para mim, eu nem sei da onde que veio, eu não me lembro como foi que eu vi, eu não lembro. Só sei que veio Franz Rupert, eu só escutei assim, vai que lá você vai se curar. Eu tinha tanta certeza, foi na hora, exatamente naquele momento, eu peguei a flyer, que eu não sei quem me mandou, mandei para minha secretária, falei, faz a minha inscrição, que eu vou nesse curso, já compra tudo, passagem, tudo, eu vou nesse curso. Aí eu fui, e eu tinha certeza que eu ia constelar com ele. Eu tinha certeza, só que assim, ó, que não é um era do lado da sorteio, torcida. né? A minha alma dizia assim, ó, eu vim aqui para me curar. E aí eu me lembro que foi no primeiro dia, nós fomos 6 dias lá, né? No primeiro dia, à tarde, ele faz uma constelação de manhã, uma de tarde. À tarde, eu fui a segunda constelação. Né? Ou seja, do dia. Eu fui à tarde, eu me lembro, foi muito forte, eu tremia toda. E aí eu me lembro que foi muito forte, porque, nossa, foi uma dor profunda. E para quem não sabe aí, foi um relacionamento que acabou do jeito trágico, aquela coisa, eu não vou chegar em detalhes, mas foi bem trágico. E aí é bem isso que tu falou, parecia que ia acabar, e eu senti que tinha algo. E aí ele me levou para a experiência, ou seja, para ver quem foi minha primeira algoz, que foi uma grande revelação para mim, que foi a minha mãe. Porque, na verdade, minha mãe é maravilhosa. Ah, minha mãe, meu Deus, a mãe não tem rompido coisa nenhuma. Minha mãe é incrível. E ela é mesmo. Minha mãe deve estar assistindo até. A minha mãe é super amorosa e tudo mais. Só que a minha mãe, ela antes de mim perdeu um neném. E ela tinha muito medo que eu morresse. Ela passou uma gestação terrível. Terrível, terrível. Ela ficou 2 meses na cama, ela perdeu 2 litros de sangue. Ela quase morreu no parto. E no parto ela morreu. Sabe aquele esquema de sair do corpo, né? Aquela coisa desse esquema, boa. Experiência de sair do corpo. Ela saiu do corpo. Aí ela disse que ela sentia. Aí eu lembro que ela tava lá, assim, meio morrendo na cena lá. Eu lembro bem da representante da minha mãe. Ela tava lá sofrendo, assim, aquela coisa, tipo, minha mãe é minha algoz. Aí quando eu olhei pra ela, eu olhei pro Franz Rupert e falei, eu me lembro de uma coisa. A minha mãe disse que ela morreu no parto e ela não queria voltar. E quando eu falei isso em voz alta, e eu olhei para a representante, ela começou a rir. E eu comecei a dar uma crise de riso, não sei se tu lembra disso. Eu comecei a rir. Eu pensei,
Ai, gente. Aí o Brazuca falou assim, mas se a tua mãe queria morrer, ela foi tua primeira algoz, porque se a tua mãe morre, tu morre na barriga dela. Aí Sim. eu falei assim, aí eu comecei a rir. Aquilo foi uma catarse de riso, de liberação. A minha representante começou a rir. Gente, comecei a rir. Aquilo foi muito engraçado. E eu assim, meu Deus, eu tô viva! Aí o meu eu Primeira saudável começou a se descoberta. mexer, a sair. Aí tudo se resolveu na minha cabeça. Uma descoberta e tanto, né? Maravilhoso! Foi maravilhoso, maravilhoso. Eu cheguei Mas pra mãe e contei pra ela, mãe, que sabia que por tua causa que eu quase morri várias vezes na minha vida. entregou o pacote para ela. Ela, como assim? Aí ela admitiu. Mas virou uma coisa engraçada, sério. Virou. Não, na vida mesmo, não foi só lá no Franz Rupert. Eu comecei a perceber isso. Eu comecei a rir da tragédia, aí me alegrar com a vida. Sabe? Esse riso, esse gozo, sabe? De me alegrar, eu tô viva! Eu tô viva! Sim, Eu tô poder viva! usufruir de tudo isso, né? É uma alegria enorme, né? Incrível isso. Nossa, que loucura mesmo. Mas consegui te sair assim muito bem, né? Porque foi uma tragédia grega, cá entre nós, né? Era uma tragédia grega, não tinha nada de engraçado aquele Não, troço e lá. só pra quem tá escutando, porque às vezes as pessoas falam assim, eu lembro que toda vez, quando a gente lembra do romantismo da constelação familiar, a gente acha que tudo se cura, né? Aí, o que acontece? Eu tinha uma coisa na minha cabeça assim, eu amava meu primeiro marido, né? Aí eu pensava assim, mas se eu, por exemplo, me curar e ele se curar, será que não dá pra gente ficar junto? Sempre é a grande pergunta, né? Esse Aí, depois de tudo pensamento isso, circular é muito engraçado, né? aí tá, depois de tudo isso, aí deu bem pra ver um monte de coisa no campo. Eu me lembro que eu fiquei. Aí passou um tempo, assim, uma hora mais ou menos, uma mulher perguntou: eu tenho uma dúvida sobre a constelação. Aí ela fez exatamente essa pergunta. Se ela se curar e o marido dela se curar, eles não podem ficar juntos? Eu só abri o olho, o que ele vai responder? Aí ele: não. Eu acho que eu lembro, Aí, era uma moça loira que estava encostada na parede do lado que não tinha janela. Foi ela que fez essa pergunta. essa tu. Não, não era eu, Não não. era Não tu. era eu, mas eu lembro dela. Tu estava sentada um pouco na frente dela ali. Ai, meu Deus. Aí ele falou: não. Por quê? Porque o campo dele é real, assim como o meu. Então, eu era a vítima, eu estava no lugar da vítima, e ele estava no lugar do algoz. Então, o campo dele era de algoz, era real, eu não podia negligenciar isso. E ele deixou muito claro. Não tem como, né? A força do algoz dele é muito grande. Se ela voltar, ela morre. Ele falou exatamente isso. E olha só como Deus foi perfeito, Lia. Exatamente o que eu fui buscar lá. Cura. E a todas as respostas eu tive naquele dia. Não tinha chance. Isso é uma coisa impressionante, como quando a gente vai se descascando, né? A gente pensa alguma coisa e ela faz, acontece perfeito. Tu tinha sintonizado esse pensamento, eu quero entender, quero compreender, enfim, quero ver tudo isso para me curar. E tu chegou lá. Inclusive a tua pergunta, tu não precisou nem fazer, ela que fizeram por ti. Bem isso. Sensacional, mas quando a gente está sintonizado, a coisa anda, né? É muito impressionante. Show de... Não, adorei esse papo, Lia. Você acredita que já são 20h59? Nossa, guria, como passou rápido, eu Passou nem tinha rápido, né? percebido. Nem tinha Alguém tem alguma percebido. pergunta, gente? Peraí. No meu não tá rodando, então nem posso saber se tem pergunta ou não. Ah, é? Mas fiquei muito feliz de te ver, fiquei muito feliz de te ver tão bem, inclusive. E fiquei muito curiosa para conhecer esse teu processo autoral. Acho que tu fez uma coisa muito legal. Te sinto muito firme, muito aberta, assim. Acho que foi uma coisa muito bacana isso.
Acho que foi sensacional, inclusive. 2 anos, Pô, né? Estamos em 21, foi 19. foi Fazem 2 19. anos. E toda É, essa transformação ali, fantástica. Nossa, foi fantástico o que aconteceu ali. foi, foi. Meu Deus. Sou bem grata. E eu adorei te conhecer lá. Nossa, foi muito legal. Nossa, foi um network muito gostoso que a gente fez, né? Pessoas Aham, incríveis, assim. E estou muita. bem feliz com o teu sim para essa live, que a gente possa se ver mais vezes, tá? Quem sabe a gente se encontra pessoalmente, né, Lia? Ó, Para pode ser. costurar aí umas figurinhas, né? Isso. Não, eu fiquei Gente, curiosíssima para conhecer esse teu trabalho. Muito curiosa ai, mesmo. que Fiquei legal. muito Quem sabe feliz tu de estar aparece aí aqui, quando muito feliz com o vem. teu convite. E, nossa, fiquei curiosa para saber como que tu vai desenvolver ainda mais para frente mais coisas agora. Vamos ver, né? Vou deixar as coisas acontecerem. Tô trabalhando tanto, Lia. Só até a metade do ano que vem já são mais 3 turmas de formação. Mas que bom, né? É muita coisa para fazer. É, Tem mas isso faz energia. parte. Isso faz parte da gente ser este exemplo, né? É isso aí. Fazer acontecer. Olha, vou te pedir para falar alguma outra coisa, uma mensagem que você queira passar para o pessoal, para a gente finalizar, fica bem à vontade. Aham. Não, eu quero só dizer que o trauma não é somente aquele tsunami horrível que acontece, né? O trauma pode ser, às vezes, uma situação bem banal, que para nós deixa a gente numa situação muito desagradável, desconfortável, que a gente sai do nosso eixo e aquilo a gente vai carregando o resto da vida. Então é muito mais fácil a gente levantar esse tapete e dar uma espanada nesse pó para a gente seguir em frente e ter essas oportunidades da gente fazer coisas que a gente gosta de fazer, que é o melhor da vida, né? Verdade. Eu quero convidar as pessoas que me seguem a seguir a Lia, lá no Instagram dela, Lia Ah, Bertuol. muito E obrigada. também os seguidores da Lia que estiverem aí, que me conheceram agora, também venham me seguir aqui. Tem Com bastante conteúdo certeza. do IGTV, tem muitas e muitas aulas. Fiquem bem à vontade. Então, foi um prazer falar com vocês. Espero te dar um beijo, abraço nessas bochechas ali, uns apertão em você. Sinta-se muito acolhida. Foi um enorme prazer estar contigo. Dei muita risada. Muito bom. E olha que legal, Muito né, bom te Lia? ver. Falamos de trauma de um jeito leve. Sim, isso é importantíssimo, a gente saber levar as coisas de uma forma leve. Foi um grande Legal. prazer, Sheila, estar aqui contigo, então, hoje. Um grande beijo, minha linda. Tudo de bom. Fica com Deus, viu? Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, pessoal. Beijo para vocês. Um ótimo descanso. Tchau para Até todo mais. mundo. Tchau para todo mundo.